Agora, um fator importante, né, concluindo agora esse vídeo, né, entrando agora no terceiro vídeo, é a questão da negociação. Né? Quando a gente fala em compra, já pressupõe a necessidade de se estabelecer negociação. Tá? Então, alguns elementos aí que fazem parte do processo de negociação. Primeiro é o preço, né? Lógico, é um fator aí determinante, porque vimos inclusive aí anteriormente que o preço direciona o lucro, né? Então é um fator que deve ser considerado. Prazo de entrega, dependendo da necessidade da empresa, do ritmo de produção, do ponto do pedido, né? Que nós vimos na aula retrasada, lá no final do tema 5, é um fator que pode ser determinante. Né? A condição de pagamento, às vezes, né, quando a empresa alivia mais o pagamento, o fornecedor alivia, parcela em mais vezes, né? Então pode ser também outro aspecto que seja atrativo nessa negociação. Fatores de pós-venda, o suporte que a empresa dá, né? Então acompanhamento no que se refere, né, ao suporte também, né, além do suporte, a questão de oferecer, né, um treinamento para os fornecedores, para os funcionários da empresa, caso haja necessidade, tá? Então, né, elementos aí que são voltados para os fatores de pós-venda, tá? Condições de reajuste dos preços ofertados, né? Então, a empresa se compromete a não fazer um reajuste durante um ano, né? Então, olha, está comprando mais caro agora, mas não vai haver reajuste no próximo ano. Pode ser outro elemento atrativo. Garantias contratuais e suas extensões, tá? No aspecto, principalmente, a questão da qualidade, né? Dou garantia mais estendida, né? Critérios de inspeção e garantia, custos de transporte, tá? Um fator que pode ser atrativo, não cobrar frete ou cobrar um frete mais reduzido, né? Custos de embalagem ou introdução de embalagens especiais, né? A embalagem para determinados tipos de produtos pode ter um impacto muito grande no preço, né? Então, quando a empresa adota lá um sistema de embalagem mais barato, isso vai, de alguma maneira, reduzir o custo operacional. O Walmart, um tempo atrás, fez uma campanha com os seus fornecedores no sentido de reduzir a embalagem. Então, houve uma redução do custo, porque eles conseguiram desenvolver uma embalagem mais barata e também, por outro lado, conseguiram ter um relacionamento ambiental melhor, porque reduziram aí, né, o uso de material que degrada o meio ambiente, tá? E a acréscimo ou redução de quantidades, tá? Então pode haver aí a negociação no sentido né, de haver uma distribuição mais equilibrada ao longo do mês, né? Então você compra lá, mas não entrega tudo porque tem problema de estoque, mas já está comprado, aí você entrega uma parcela maior no outro mês, ou vice-versa, né? Você compra uma parte menor agora e depois compra a parte maior, enfim, você vai ajustando e a empresa é parceira nisso, né? Às vezes, quando um produto tem uma quantidade, esse produto ocupa um espaço muito grande do estoque, isso acaba acontecendo, né? Até deu exemplo também na relação do Walmart com a fralda Pampers, né? Que eles estabeleceram essa lógica, né? A gente compra, mas fica o produto fica estocado na fábrica, né? E quando a gente precisar, vocês entregam. Então, é uma negociação que eles fizeram porque eles estavam com problema de espaço no seu estoque, tá? Então, isso pode acontecer também aí, né, nessa questão aí de acréscimo ou reduções aí de quantidade. E aí nós temos agora a forma de compras, né? Então, nós temos algumas modalidades
que estão presentes aí no dia a dia de uma organização, setor de compras. O primeiro delas é o convite, que é aí voltado para as compras de menor porte, tá? Então, basicamente, se faz aí a carta convite, tá? Eu não vou especificar muito isso não, que é um detalhe aqui que a gente não vai entrar muito, né? Então, a carta convite é um fator, então a grande maioria das empresas vão trabalhar basicamente nesse tipo de modalidade, tá? Depois tem a tomada de preço, então já é para uma quantidade maior de produtos, né? Então aí a necessidade de haver uma concorrência maior, então os fornecedores apresentam suas propostas, né? Então já não tem aquela liberdade de escolha, você agora vai criar um sistema de cada um apresentar a proposta para você escolher entre elas, tá? Depois você tem aí já a concorrência, que é voltada aí para uma licitação que é feita. Essa licitação ela já é feita basicamente aí, né, no setor público, e o que vai regular essa concorrência por meio da licitação vai ser a Lei 8666 de 93, tá, que regula a questão aí da licitação, né, numa concorrência, tá? Tem um concurso que é voltado aí para abertura de atividades, né, que a empresa pode fazer um projeto social, ambiental, aí vai fazer um concurso, né? Então isso não interessa muito o setor de materiais, tá? E pode haver também leilões, tá? Quando a empresa está desfazendo de bens, tá? Então você pode adquirir principalmente máquinas e equipamentos por meio de um leilão, tá? E o pregão hoje passa a ser um instrumento importante, porque o pregão é eletrônico, né? Então está dentro de um contexto, né, mais de agilidade nas tecnologias da informação, tá? Então muita empresa hoje promove as compras a partir do pregão eletrônico, tá? Então é uma modalidade aí mais usual para muitas empresas, tá? Então essas são as modalidades aí de compras, tá? Então, conforme a lei de licitação que nós falamos, existem 4 critérios a serem importantes na determinação de escolha do fornecedor. O menor preço, tá? É um fator aí que é importante, aí, principalmente para a transparência. Então a gente está falando aí no órgão público, mas o setor privado também pode fazer uma licitação caso haja assim uma compra muito grande, tá? Então o fator preço tem um peso importante, tá? Melhor técnica, né? A questão aí da qualidade, né? A possibilidade de se oferecer um produto de qualidade. Normalmente o peso maior vai estar na técnica e preço, tá? Então é um fator aí, né, que vai ponderar as duas variáveis, né? E o outro elemento, maior lance ou oferta, é quando há uma disputa, uma concorrência, e aí numa licitação se faz o maior lance, né, a maior oferta. Então, quando há uma concessão de serviço público, por exemplo, esse elemento aí é o mais importante, né, o maior lance ou oferta. Tá? Então, isso está muito voltado aí para a área pública, mas é importante a gente pelo menos mencionar, né, dentro aí do setor de compras, né? Pode ser que em algum momento a empresa possa ser a empresa que você trabalha possa ser um fornecedor do órgão público, né? Então é importante estar conhecendo as demandas, as características, né, os critérios que as empresas utilizam para escolher, aí, as empresas públicas utilizam para escolher um fornecedor. Aí depois, agora a gente vai entrar no processo de recebimento do material, tá? Então, essa fase aí, essa etapa do processo de compras envolve aí o recebimento. Então, as atividades que fazem parte desse processo, primeiro, é recebimento de materiais, né? Você recebe e aí faz, né, o acolhimento desse material, depois a conferência da documentação, para ver se está dentro do que foi pedido, né? Então, você tem lá o seu pedido e vai comparar com a nota fiscal, tá? A conferência qualitativa e quantitativa, qual é a quantidade que tem, se está dentro do que foi pedido, está na nota fiscal, e também de qualidade,
está dentro das especificações que foram requeridas, solicitadas, tá? E depois a regularização do recebimento, que é, né, fazer a assinatura, direcionar para as áreas respectivas que fizeram o pedido, tá? Então são as 3 etapas aí da hora que você recebe os insumos, a matéria-prima. Aí depois do recebimento e aceitação, tá? Então o recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue, tá? Então tá aqui, né, especificando aquilo que foi falado lá naquele ponto anterior, tá? E aí o importante a ser considerado aí do recebimento e aceitação é a nota fiscal, né? O termo, e aí você tem 3 possibilidades aí do recebimento e aceitação, ou seja, 3, você recebe o quê? Então você recebe aquilo que compra, ou você recebe uma doação, ou então uma permuta ou transferência, né? Então compra é a relação que você tem com os fornecedores, você pode receber insumos ou matéria-prima também de doadores, né? Então isso vai ter um outro termo a ser observado. E o que acontece muito nas organizações é permuta ou transferência de uma unidade para outra, né? Então você tem lá insumos, matéria-prima, ou então máquinas e equipamentos que estavam na unidade, sei lá, de Minas Gerais e lá fechou, e agora essas máquinas, esses insumos, esses materiais agora vão ser, né, transferidos para o Rio de Janeiro, tá? Então aí você tem essa transferência, tá? E dentro disso você tem que observar a nota fiscal quando é o caso da compra, o termo de doação, que é um fator importante porque isso pode impactar em imposto de renda, né? Tanto para quem doa quanto para quem recebe, né? E também o guia de remessa de material ou nota de transferência quando ocorre aquele caso, né, que uma empresa transfere parte da sua produção, parte das suas instalações para a outra unidade, tá? Então, desses documentos aí constarão obrigatoriamente a descrição do material, a quantidade, a unidade de medida e preço, né? Então, é aquele aquela típica tabela, aquelas colunas que existem numa nota fiscal, né, que se faz hoje numa planilha Excel, colocando lá em cada coluna as respectivas informações, né? A descrição do material, a quantidade, né, a unidade de medida, o preço quando houver necessidade, tá? Então, o processo de recebimento, tá, vai envolver essas técnicas aí, tá? Bom, gente, então a gente encerra essa videoaula aí no que se refere às questões aí de compras, a questão de recebimento, as modalidades de compras, né? Os critérios de avaliação, né, das compras, tá? Então é o que está complementando a aula passada, que era o tema 6, o relacionamento com o fornecedor, tá? Então, um grande abraço a todos e a gente se encontra nas videoaulas.